Bom dia, meninos. Continuando nosso assunto de logaritmos, a gente vai ver um negócio chamado sistema de logaritmos. O sistema de logaritmos é o conjunto de todos os logaritmos numa determinada base. A gente já sabe o que é a base do logaritmo quando a gente se lembra daquela forma de se escrever o logaritmo. Entre os infinitos sistemas de logaritmo, destacam-se dois. Por que são infinitos sistemas de logaritmo? Porque qualquer número pode assumir a base de um logaritmo. Porém, destacam-se dois. Por que esses dois se destacam? Porque são os que existem mais na matemática e são os mais utilizados. O sistema de logaritmos decimais utiliza a base 10. Então, a gente vai aprender que uma das principais bases de logaritmo é a base 10. Isso é utilizado muito, por exemplo, em astronomia. No cálculo de logaritmos decimais, convenciona-se não escrever a base, ou seja, log x é o mesmo que log com a base 10 de x. Isso quer dizer que quando a gente for ver nos livros que tiver escrito só assim, deixa eu escrever aqui, por exemplo, log de 20. Quando tiver escrito só assim, isso quer dizer, ou está subtendido, que isso é base 10. Porque, embora aqui tenha um 10 na base, não se põe. Por quê? Porque quando a gente for ver, o log de 20 vai ser sempre base 10. Então, quando a gente vê por aí só assim, é porque quer dizer que isso já é na base 10. É o que está dizendo exatamente aqui nesse quadradinho aqui, ó. Log de x é o logaritmo decimal de x, ou seja, é o logaritmo na base 10. Então, eu tenho aqui alguns exemplos da base 10, e isso é importante saber, porque quando eu me deparar com essas coisas aqui, eu posso calcular rapidamente só olhando os zeros ou vírgulas do número. Por exemplo, eu tenho aqui esse primeiro exemplo aqui, ó, que é o logaritmo de 1000. Isso quer dizer, como eu tinha dito no exemplo anterior, que, na verdade, essa base aqui tem um 10 aqui. 10, base 10. Só que não precisa escrever. Então, não precisa escrever. Então, quando eu tenho aqui logaritmo da base 10, tá aqui o 10 ele botou, isso aqui dá igual a 3. Que diacho de operação foi essa, professor? Ora, se a gente observar e lembrar lá das operações com logaritmos, a gente vai se lembrar, por exemplo, que 1000, vou escrever bem aqui, ó, 1000, número 1000, ele é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Então, tem um 3 aqui. 3 aqui. 10 elevado a 3. Então, pela propriedade de logaritmo, a gente pode escrever isso daqui da seguinte forma. Ó. Vou escrever aqui. Vou tentar escrever aqui. Com esse caractere aqui. Vou escrever aqui. E o log de 1000, que é 10, né? Elevado a 3. Vou pôr 3 aqui. É igual. É igual. A gente sabe pela propriedade de logaritmo que quando eu tenho o expoente do logaritmo, esse 3 aqui, o que é que acontece com esse 3? Ele vem aqui para frente. Ele vem aqui para frente, né? Então, fica da seguinte forma assim. Aqui, a letra. Fica o logaritmo, fica 3 vezes o logaritmo de 10. Só que é o seguinte, embora eu não precise colocar a base aqui, só para se lembrar da propriedade, só para eu me lembrar da propriedade, é como se tivesse um 10 aqui.
o logaritmo de 10 na base 10 vezes 3. Só que eu me lembro lá das aulas passadas que quando eu repito a base e o logaritmando, o que acontece? Acontece que isso daqui ele tem um valor. E que valor é esse? Isso daqui, o valor dele é... Então, o valor disso daqui, ele é 1. Então, fica 3 vezes 1. Então, isso aqui fica igual a 3. Que é exatamente esse valor que deu aqui. Beleza? Logaritmo de 1 à base 10, isso daqui também é uma propriedade, é 0. Logaritmo de 100 na base 10 é 2. Se a gente observar aqui, nesse caso e nesse caso aqui, vai ser fácil calcular, porque é só a quantidade de zeros. Então, se aqui tem 3 zeros, o logaritmo de 1000 na base 10 é a quantidade dos zeros. 1, 2, 3, fica 3. 100 na base 10, 1, 2 zeros, 2. Aqui, eu vou contar o número à direita da vírgula. 1, 2, 2. E por que é negativo? Porque quando eu contar números ao lado da vírgula, vou botar o símbolo negativo. Por exemplo, eu vou escrever a seguinte coisa aqui, ó. É o seguinte, vou tentar escrever aqui outro exemplo. Logaritmo na base 10 de 0,00001. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, quanto é que vai dar isso aqui sem fazer conta? É só contar os números que tem à direita da vírgula. Fica 1, 2, 3, 4, 5. Então isso daqui fica... Mas passa aqui 5. Só que é um 5 negativo. Vou botar negativo aqui. Negativo. Beleza? Se eu tiver o caso, por exemplo, assim, vou tentar desenhar aqui, vou apagar aqui esse exemplo, beleza? Vou tentar desenhar outro aqui. Logaritmo de 10.000. 1, 2, 3, 10.000. Quanto é que dá isso aí? Ora, o logaritmo de 10.000, isso daqui é igual, só contar o número de 0. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é igual a 4. Beleza. Só que eu havia falado que existe mais de um sistema de logaritmos, tá? Ele diz aqui, ó. É o conjunto de todos os logaritmos numa determinada base. Entre os infinitos sistemas destacam-se dois. O primeiro foi esse, que é o logaritmo decimal. E o segundo é esse aqui. O sistema de logaritmos naturais ou neperianos. O nome dele é esse aqui, ó. Logaritmo natural ou neperiano. Utiliza como base o número irracional E. Esse número foi introduzido por esse cidadão chamado Euler em meados do século XVIII. Seu valor aproximado é, o E tem esse valor aproximado aqui, ó, 2,71828. O logaritmo natural de um número x pode ser indicado por ln de logaritmo natural de x. Então, resumindo, logaritmo natural de x com a base é. Então, funciona da seguinte forma assim. Existe na natureza, por isso que o nome é logaritmo natural, alguns comportamentos que quando a matemática vai estudar esses comportamentos da natureza, por exemplo, a expansão de um conjunto de bactérias, quando a gente vai estudar ali, a gente vai ver que a expansão da população de bactérias ela se comporta de uma forma e ela cresce de uma forma em que, se a gente for calcular a base do logaritmo de crescimento, vai surgir esse número aqui. Esse número aqui ele é chamado de E, e é exatamente a base do todo logaritmo natural. Então, se eu fosse escrever o logaritmo natural, seria mais ou menos assim. Seria ln de alguma coisa, né? Por exemplo, de 12. Então, isso daqui quer dizer logaritmo natural de 12. Isso daqui seria
uma coisa mais ou menos assim. Se eu fosse escrever na notação do logaritmo, seria o logaritmo de 12 na base, que é a basezinha aqui, e que é esse aqui, é esse número aqui, 2,71828. Eu vou precisar fazer cálculo com isso, professor? Não. A gente vai precisar só saber que isso existe. Porque no futuro, quem for fazer universidade vai ver que os logaritmos naturais eles vão aparecer naturalmente nos cálculos do ensino superior. A gente tem que passar aqui pelo ensino médio aprendendo o que são eles. Beleza? Então, nossa aula por hoje é só. A gente fica só nisso, tá bom? Mais abraço.